Sermão do Monte, capítulo 53, parte 2. A árvore e seus frutos. E o serviço prestado por um indivíduo qualquer não se reveste de menor valor enquanto a sua natureza não for transformada. Chegaremos a tratar em tempo hábil dessa declaração. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Mateus capítulo 7, versículo 22. Nessa oportunidade estaremos considerando o caso de um homem que fizera muitas coisas durante a sua vida, embora ele mesmo nunca tivesse sido transformado. Ele estava dizendo e fazendo as coisas certas o tempo todo, mas tudo aquilo não tinha valor. Exatamente outro tanto pode suceder quanto à vida e à conduta. O cristianismo é único no que tange a esse aspecto, que é o de interessar-se primariamente pelo estado do coração do homem. Nas escrituras sagradas, o coração geralmente não aparece como a sede das emoções, e sim como o centro da personalidade. Tomemos para exemplificar Mateus capítulo 12, versículos 33 a 37. Ali, sem qualquer dúvida, nosso Senhor declarou o ponto de um modo perfeitamente claro e específico. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. A ênfase, uma vez mais, recai sobre o caráter ou a natureza da árvore. E em outro lugar ele disse: o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Mateus capítulo 15, versículo 11. Não é meramente o que você faz superficialmente que importa. Não se trata da questão de limpar o exterior de corpos e pratos. Não é o que entra no homem, mas o que realmente importa é o que sai dele. É o próprio homem que importa. Nosso Senhor esforçava-se grandemente por enfatizar neste quadro que aquilo que se acha no centro do coração forçosamente acabará se manifestando. Se manifestará em suas crenças, seu ensino e doutrina. Isso se proclamará também na sua vida. Nem sempre é fácil perceber-se tal fenômeno, mas nosso Senhor nos fala aqui que, se tivermos olhos iluminados pelo ensino do Novo Testamento, então haveremos de ser capazes de reconhecê-lo sempre. Por exemplo, já vimos no que toca à doutrina que se você meramente puser-se a vigiar para ver se algum homem diz algo que seja ultrajantemente errado, provavelmente nunca poderá detectar nele um falso profeta, porque ele não diz tais coisas. Porém, se você observar que um indivíduo omite certas coisas que um crente verdadeiro deve sempre enfatizar, então você descobrirá que essa pessoa que você imaginava ser um crente verdadeiro não passa de um falso profeta e que, portanto, ele representa uma grave ameaça. Dá-se justamente o mesmo no tocante à vida. Podemos demonstrar esses fatos através de vários princípios. O primeiro desses princípios é que existe um elo indissolúvel entre a crença e a vida. A natureza de uma pessoa se manifesta externamente. Aquilo que o indivíduo é, no mais profundo do seu ser, finalmente sempre acaba se revelando e manifestando, e isso através de suas crenças e de sua conduta diária. As duas coisas estão indissoluvelmente vinculadas entre si. Tal como um homem pensa, assim ele eventualmente se torna. Tal como um homem pensa,
assim ele age. Em outras palavras, inevitavelmente proclamamos aquilo que somos e aquilo em que acreditamos, sem importar quão cautelosos sejamos para ocultá-lo. Inevitavelmente tudo isso virá à superfície. A natureza forçosamente acaba se expressando. Ninguém colhe uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos, e por igual maneira não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Quanto a isso, não nos achamos no terreno das meras aparências, mas aqui se examina a natureza íntima de cada indivíduo de uma maneira muito mais crítica e perscrutadora. Nosso Senhor estabeleceu essas verdades como princípios absolutos e, se nos pusermos a observar a nós mesmos e a outras pessoas, bem como todos os aspectos da vida, então teremos de concordar que tudo isso exprime verdades inequívocas. Podemos ficar enganados durante algum tempo. As aparências podem ser muito ilusórias, conforme todos bem o sabemos, mas as aparências não perduram. Os puritanos gostavam de abordar longamente a questão envolvida no caso daqueles a quem denominavam de crentes temporários. Com isso, eles queriam referir-se àquelas pessoas que parecem ter caído sob a influência do Evangelho e que dão a aparência de haverem sido regeneradas e convertidas verdadeira e idoneamente. Tais pessoas passam a dizer as coisas certas e até se verifica certa transformação em suas vidas. Parecem ser crentes, mas os puritanos chamavam tais pessoas de crentes temporários, porquanto aquelas pessoas acabam dando evidências claras e iniludíveis, após algum tempo, que nunca se tinham tornado verdadeiros crentes de forma alguma. Esse tipo de fenômeno com frequência acontece por ocasião dos reavivamentos. Sempre que se verifica algum despertamento religioso ou qualquer estímulo religioso, geralmente podem ser encontradas pessoas que, por assim dizer, se deixam arrastar como que por um dilúvio. Elas nem sabem direito o que lhes está acontecendo, mas terminam debaixo da influência mais genérica do Espírito Santo e são visivelmente afetadas por algum tempo. No entanto, conforme esse ensino, talvez nunca se tornem crentes autênticos. Há uma discussão a esse respeito em 2 Pedro capítulo 2, onde o apóstolo descreve tais casos de maneira clara. Ele refere-se a certas pessoas que tinham penetrado na igreja e que passaram a ser aceitas como crentes, mas que, finalmente, se haviam afastado do caminho. E ele então as descreveu mediante as seguintes palavras: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Versículo 22. É fácil perceber o que acontece. Utilizando-nos dessa ilustração, até uma porca pode ser lavada, e então a superfície ela pode parecer um animal limpo. Entretanto, não terá havido nela qualquer transformação da sua natureza. Isso se torna ainda mais patente quando comparamos o que esse mesmo apóstolo declara no versículo 4 do capítulo 1 dessa mesma epístola. Afirma ele que o crente foi libertado da corrupção das paixões que há no mundo. Todavia, quando Pedro passa a falar dos crentes temporários, no 2º capítulo, ele diz que eles foram lavados, não da corrupção, e sim
das contaminações. Versículo 20.